Opa, e aí? Tudo bem com você? Galera do bem? Vamos lá para a live de número 51 hoje? Hoje eu vou falar sobre os 4 vilões da produtividade. Então bora lá para a live de hoje. Live de 1% ao dia hoje são os 4 vilões da produtividade. Bora aí você que já chegou. E aí Fabrício, e aí Vivi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, boa noite. Já compartilha aí, ó, tem um aviãozinho aqui, clica nesse aviãozinho, compartilha aí com algumas pessoas, bora lá. Hoje a live de hoje, aquele 1% ao dia de hoje, quero trazer alguns insights do livro A Única Coisa. É o livro da semana, é o livro do mês, do Clube do Livro. E eu quero trazer um insight, alguns insights que tem nesse livro. E um deles é esses 4 vilões que ele fala, sobre os 4 vilões da produtividade. E eu quero trazer eles aqui para vocês. Bora lá. Qual seriam esses 4 vilões da produtividade? Existe isso? A gente está começando a semana agora, segunda-feira amanhã, por mais que seja feriado, mas para muita gente não para muita gente continua a disciplina, continua a rotina e continua a questão da produtividade, né? De ser produtivo, de buscar a produtividade. E cada vez mais no mundo de hoje... E aí, Larissa, tudo bem? Boa noite. Cada vez mais, nos dias de hoje, a gente vem buscando essa constância da produtividade. A gente fica buscando várias coisas, vários meios, vários métodos, vários conceitos de tentar descobrir uma fórmula mágica para a gente conseguir ser mais produtivo. Mas se a gente for resumir a questão da produtividade, não é a gente fazer mais coisas, não é a gente ter uma agenda lotada, não é a gente querer assumir um monte de coisa, mas é a gente focar em poucas coisas, focar nas coisas que são prioridades na nossa vida. Produtividade é isso, não é a quantidade de coisas que eu faço, mas é a quantidade das coisas que eu coloco como prioridade na minha vida. Tem gente que fala assim, então acordar... Tem gente que fala assim, acordar cedo eu consigo ser produtivo. Não. Tem gente que acorda 5 horas e é super produtivo. Tem gente que acorda 5 horas e tem mais tempo para procrastinar. Tem gente que acorda às 8 e consegue ser mais produtivo de quem acorda às 5. Então a questão é aonde eu coloco o meu foco, aonde que eu determino isso. Não li esse livro, mas já sei empiricamente que 2... Sim, esses 2 são. Só que fora esses 2 aí, existem mais alguns. Sim. Fora esses 2, ele traz aqui nesse livro, A Única Coisa, ele traz 4 vilões. Ele traz 4 vilões da produtividade. Que até envolve um pouco essa questão do querer se manter ocupado o tempo todo e a questão das distrações. Que o primeiro vilão que ele traz aqui é a questão da incapacidade de dizer não. Como assim, Rodrigo? Quando a gente fala sim para muitas coisas, a gente está falando não para a coisa mais importante que a gente tem, que é a gente mesmo. Quando as pessoas vêm e pedem para a gente fazer coisas, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo, eu preciso que você me ajude nisso, eu preciso que você... Não é que... Quando você começa a falar sim para todas essas coisas, para tudo que está em volta, para todas as informações que estão vindo de fora, a gente está dizendo não para a pessoa mais importante que existe, que é a gente mesmo. A gente está dizendo não para os nossos objetivos, a gente está dizendo não para os nossos sonhos. Quando eu acordo um dia e falo que hoje eu preciso realizar uma tarefa, que eu preciso fazer algo importante para o meu trabalho, que eu preciso terminar um relatório, que eu preciso fazer um TCC, que eu preciso gravar aulas para o meu curso, que eu preciso... Não importa, coisas que estão te direcionando para a vida dos seus sonhos. Quando você determina aquilo ali, alguém vem e fala assim, eu preciso que você faça um almoço para mim, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, vamos curtir hoje, que é dia de curtir. Quando você fala sim para essas coisas que vêm de fora, que vêm do externo, que vêm da informação, você está dizendo não para a coisa mais importante que existe, que é você. Quando a gente fala sim para uma coisa, a gente está falando não para várias outras coisas que são importantes. Então essa questão de dizer não é um sabotador. É um vilão da produtividade.
Às vezes a gente está focado, a nossa agenda está linda perfeitamente, que a gente vai produzir o dia inteiro, que a gente já sabe o que vai fazer, só que aí vem algumas coisas que acontecem a gente por não ter a coragem de falar não, por não ter a coragem de falar não, a gente acaba falando sim. E aí a gente ferra tudo, a gente bagunça tudo. Se não escolhermos o que é bom para nós, as pessoas, situações externas escolherão. Ó, uma frase que vai até ser publicada essa semana lá no Instagram, que eu coloquei, que é o quê? Se você não tem uma agenda, é isso que você falou, Larissa. Se você não tem uma agenda, você vai fazer parte da agenda de alguém. Se você não consegue escolher as coisas que são boas para você, alguém vai escolher. Você vai ser escolhido para ser parte de algum plano, de algum sonho de alguém. É importante estar vigilante. A questão de ter essa incapacidade de dizer não faz com que a gente não consiga dizer sim para as coisas que são importantes para a gente. Quando a gente tem dificuldade de falar não para as pessoas, a gente tem dificuldade de falar sim para aquelas coisas que são importantes para a gente. Então, o primeiro vilão que tem da produtividade é esse da incapacidade de dizer não. Então, como que você pode resolver isso? Falando não. Começando a falar mais sim para as suas coisas e não para as coisas que vêm de fora, não para as coisas que vêm externas, não para as coisas que vêm das informações que vêm de fora. Que massa, que show, que top. Vamos lá pro segundo vilão. Quem que é o segundo vilão? O medo. Como assim, Rodrigo, o medo? O medo paralisa as pessoas na questão da produtividade. O medo do caos, o medo da insegurança, o medo de não saber o que vai acontecer, o medo de tantas é um acúmulo de informação, que faz a gente ter medo de dar o próximo passo. O medo faz a gente não ser produtivo. O medo faz com que a gente se limite, o medo faz com que a gente se paralise. Só que o medo, ele é algo que vem instalado na gente de série. É como se a gente comprasse igual compra carro e vem algumas coisas que vem instalado de série ali. O medo, ele é uma das emoções, ele é um dos sentimentos base do ser humano. O medo existe, é a emoção básica do ser humano, é primitivo, o medo existe. Só que o medo, ele tem que te deixar vigilante, ele tem que te deixar atento, ele tem que te deixar prestando atenção no que vai acontecer e não aquele medo que você cria dentro da sua cabeça através das suas imaginações e esse medo te paralisa, esse medo te bloqueia, esse medo te trava. Então entenda que o medo existe, o medo é bom no momento que ele te deixa em atenção, que ele te deixa vigilante de tudo que está acontecendo, mas quando esse medo se torna algo em excesso, ele vai te paralisar. O medo do caos, o medo de não saber, o medo desconhecido faz com que as pessoas deixem de ser produtivas. Entenda que o medo, a desordem, ela vai anteceder o momento de clareza. O medo, a escuridão, ela antecede o momento de clareza. Então entenda que o medo... Oi? Entenda que o medo, ele existe, só que ele não pode paralisar. O medo, ele existe, mas ele não pode fazer com que você não consiga ser produtivo. E às vezes você... e às vezes esse medo faz com que pare você e deixe de ser produtivo. Faz com que você não consiga colocar foco naquilo que você precisa. Faz com que você, de certa forma, crie uma sabotagem das coisas que você precisa fazer. Então esse medo, entenda que o medo do que vai acontecer, perceba que a gente não tem o controle das coisas que vão acontecer, a gente só tem o controle de como a gente vai reagir com aquilo que acontece com a gente. Então, se eu tenho medo de que algo vai acontecer, não adianta eu ter medo, não adianta eu ficar com medo. Eu tenho que só entender como que eu vou reagir com aquilo que vai acontecer, porque se vai acontecer ou se não vai, eu não sei, eu não tenho o controle disso. O medo existe. Papai. Oi? Vixe, depois eu pego lá. É no desconhecido que você conhece coisas novas e abre novas portas. Neuroplasticidade. Ó, que massa. Top, que show. Que massa isso, Larissa. Que show, viu? Vamos lá. O próximo
o próximo vilão, os maus hábitos. A gente é um ser de hábitos. A gente é um ser das nossas disciplinas, a gente é um ser dos nossos hábitos. Os nossos hábitos direcionam como que vai ser os nossos resultados. E os hábitos hoje, os maus hábitos, fazem com que as pessoas não consigam ser produtivas ou que elas procrastinem a produtividade. Os maus hábitos fazem com que as pessoas programem tipo, eu preciso fazer academia, eu preciso fazer exercício e não faz, eu preciso ler e não leio. Segura aí que vai cair daqui a pouquinho. Minha filha jogou slime no teto, tá escorregando. Parece que tá fazendo totozinho. Daqui a pouco vai cair aí. E aí, esses maus hábitos vão doutrinar como vai ser os nossos resultados. Se a gente for para ser, se a gente for para ser, Já caiu. que legal. Se for pra gente ter hábitos que sejam bons hábitos. Se a gente for para ser refém de hábitos, a gente tem que ser refém de bons hábitos. Porque são os hábitos que vão direcionar a nossa vida, são os hábitos que direcionam os nossos resultados. E hoje os maus hábitos fazem com que as pessoas... E aí os maus hábitos fazem com que as pessoas elas não consigam ser produtivas. Você sabe como deixar um hábito ruim de lado? Por exemplo, pode comer 2 da noite. Eu li o livro Poder do Hábito, Hábitos Atômicos e Micro-Hábitos. E o que eu entendi sobre hábito? O hábito, ele consiste em 3 camadas. Tem a parte do propósito, tem a parte da identidade, tem a parte do processo e tem a parte do resultado. A gente não consegue... Agora caiu lá dentro. Tá, depois eu pego lá, Ju. Tá? Aqui dentro. Tá bom, depois eu pego lá. Depois eu ponho a escada e pego ali, tá? E aí o que acontece? A gente não consegue mudar o resultado. O processo é o meio da camada. A gente não consegue mudar o resultado se a gente não mudar o interior, se a gente não mudar a parte da identidade, a parte do propósito. Como que a gente consegue hoje trocar um hábito? Como que eu consigo colocar um hábito bom, instalar um hábito bom, ou ao contrário, como que eu faço para desinstalar um hábito bom? Eu vejo de uma forma bem simplificada, bem simples. Primeira forma, tornando ele fácil. Como que eu consigo instalar um hábito, deixando esse hábito fácil? Se eu quero criar o hábito da leitura, como que eu deixo esse hábito da leitura mais fácil? Eu vou lá, vou programar um horário, vou deixar o livro do lado da minha cama, ou sei lá, do lado onde eu faço o café, do lado... Se eu já tenho alguns hábitos, se eu tenho o hábito de tomar café, se eu tenho o hábito de fazer alguma coisa pela manhã, eu já vou incluir na sequência. Então eu vou deixar o hábito fácil. Eu vou deixar esse hábito fácil. Então uma forma de eu instalar um hábito é deixar ele fácil. Ou pela substituição. Como assim substituição? Eu substituí aquele hábito. Pego um hábito que eu tenho e troco ele por outro. Vamos dar um exemplo. Eu tenho o hábito de beber refrigerante, eu queria trocar esse hábito. Eu vou lá e começo a beber água com gás, por exemplo. Eu substituo esse hábito. Depois, com o tempo, eu troco água com gás por água natural. Então, dessa forma. Como que eu faço para trocar? Que nem ela colocou aqui, ó. Você sabe como deixar um hábito ruim de lado? Ou, vamos lá, mesma forma. Eu vou deixar como se para mim instalar eu tenho que deixar fácil, para mim desinstalar eu tenho que deixar difícil. Vou dar um exemplo. Eu quero tirar um hábito da minha vida ruim. Vamos supor que eu como doce à noite. Como que eu posso tirar o hábito ruim? Pode. Como que eu consigo tirar o hábito ruim? Eu vou lá e deixo difícil. Se eu tô comendo doce à noite, é porque tem doce em casa. Vou dar um exemplo, não sei a situação, mas vamos lá. Se eu tenho doce em casa, é porque eu compro doce. Então, como que eu faço para deixar difícil? Eu criar uma resistência de não comprar. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo da Coca-Cola. Eu quero parar de beber refrigerante. Só que se eu compro, é o meu ambiente. O meu ambiente vai favorecer eu beber. Se eu compro e deixo em casa, vai favorecer. Agora, se eu não compro, não tem como. Eu não vou sair à noite para comprar uma Coca-Cola. Então, quando você deixa o hábito difícil, ele faz com que você fique mais difícil para realizar. Então, para substituir a questão do doce, você troca por um hábito, você deixa ele difícil. Você deixa esse hábito difícil, não compra doce.
Aí como não tem doce, você não vai sair à noite para comprar doce. Então quando você deixa ele difícil, ao longo do tempo, ele acaba se instalando, desinstalando de você. E uma outra forma é substituir. Uma outra forma é substituir. Vamos dar um exemplo. Tem alguma outra coisa que você gosta de comer? E aí tem que tomar um cuidado, porque vamos supor que você troca alguma coisa e depois você fica refém disso aí. Mas é que nem eu dei o exemplo da Coca-Cola. Eu quero trocar, só que para mim sair da Coca-Cola, eu gosto do gás, eu gosto da Coca-Cola. Então eu vou para água com gás. Eu faço uma substituição, depois dessa substituição eu faço por uma outra substituição. Eu vou substituindo. Papai, você pode chamar o Thor? Você pode conversar com eles. Ela é uma fofa, velho. Você pode conversar com eles e pedir uma ajuda. Falar assim, ó, preciso de uma ajuda, comunicação, preciso de uma ajuda, assim, eu quero parar de comer doce, eu queria mudar isso aí. E aí, nessa compreensão, eles vão entender o seu lado e vão falar assim, não, beleza, vamos contribuir. Vai ser um bem até pra eles, né, pra todo mundo também isso aí, né. Você pode tentar identificar alguma outra coisa que você gosta, alguma outra fruta, alguma outra coisa que você costuma comer e você se sente bem. Minha mãe vende bolos. Vixe, é sacanagem, velho. Aí é sacanagem. Parece que eu tô no caminho sem saída. Não, tem saída, assim. Você consegue substituir. Vamos dar um exemplo. Que você consegue, sei lá, quando vinha vontade... Abriu de verdade agora. Tá bom, vai lá em cima tomar um banho. Eu já vou lá. Vai lá. Tá bom? Tô aqui na live e já vou lá. Abriu. Agora. Chutou o dedão. Chutou o chão. E aí como que você consegue fazer? Você consegue substituir por água. Eu substituí algum dos vícios meus à noite por água. Toda vez que vinha vontade, eu deixava uma garrafa de água. Eu deixava uma garrafa de água do lado da onde eu tava. Eu sempre andava com uma garrafa do lado. E aí toda vez que vinha vontade de beber, toda vez que vinha vontade de comer alguma coisa assim, ou de beber refrigerante, eu tomava água. E aí você vai substituindo. Chega uma hora que o seu organismo, o seu sistema, ele já aceita o jeito que você está mudando ao longo do tempo. Eu troquei alguns hábitos que eu tinha pela leitura. Vinha vontade de querer comer alguma coisa, de beber alguma coisa, eu pegava alguma coisa para ler. Eu andava com um livro comigo e ficava toda hora. E aí vai substituindo. Que nem tinha às vezes que eu morria de vontade de assistir TV. Eu ia lá e trocava, tipo, não vou assistir TV. Pegava o livro e começava a ler. E aí comecei a ler uma página, 2 páginas, 3 páginas e foi fazendo total diferença. Top, marca mesmo, que show. Faz o teste. E até bom, sabe por quê? A água, as pessoas falam que o ser humano tinha que tomar acho que de 3,5 litros a 4 litros de água por dia. E as pessoas às vezes não conseguem beber. É uma forma de você também criar esse hábito bom. Então é uma forma fantástica, de verdade. A água vai te ajudar bastante. Tem pessoas que trocam bebida, tem pessoas que trocam refrigerante, tem pessoas que trocam cigarro. Então, de verdade, faz total sentido. E o último aqui é o ambiente. E o que é o ambiente? Pai. Oi? Porque tá ardendo o negócio do Thor. Tá, já vou lá já. Mamãe, tá lá? Uhum. Tá. E o último que ele traz aqui, qual que é? A do ambiente. A do ambiente, o ambiente que apoia. Hoje o ambiente, ele favorece ou ele te atrapalha na questão da produtividade. Às vezes você está num ambiente hoje que você não consegue ser produtivo, porque a todo tempo tá vindo informações, todo tempo tá vindo ruídos de fora que vão te atrapalhando. Uma das coisas do ambiente, o ambiente ele é composto de 2 coisas. A parte das pessoas e a parte do local. Às vezes são as pessoas que atrapalham a sua produtividade. Às vezes é o local que você está que atrapalha a sua produtividade.
Então hoje você conseguir ajustar e cuidar desse ambiente. E aqui foi o que a Larissa colocou aqui atrás, aqui ó, em algumas mensagens, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Aqui ó, a questão do celular. O celular hoje faz com que as pessoas se distraiam muito, faz com que as pessoas se distraiam muito fácil. Então hoje o celular, o computador, as informações que estão ali em volta de você hoje faz com que atrapalhe demais a sua produtividade. Às vezes às vezes você fala assim, vou programar uma agenda super produtiva. Às vezes você fala assim, vou encarar uma agenda super produtiva. E aí o que acontece? Aí daqui a pouco toca o WhatsApp. Daqui a pouco, sabe lembrete do WhatsApp? Lembrete de notificação. Um monte dessas coisas vão atrapalhando. Isso aí tira o foco. Porque às vezes você está super concentrado ali. Aí aparece clareia aquela luzinha do WhatsApp, né? Quando clareia aquela luzinha do WhatsApp, parece que é igual dopamina, parece dar uma vontade de abrir. Aí você vai lá abrir, aí você começa a ver os grupos. Quando você percebe, já passou meia hora. E aquilo ali nem estava programado. Então, preparar o seu ambiente, deixar o seu ambiente preparado na questão de pessoas e na questão de local mesmo, de você deixar preparado, tirar todas as distrações de perto de você, vai te ajudar muito a vencer esse vilão da produtividade. Cara, eu tenho enfrentado isso no trabalho. O ambiente faz muita diferença e eu consegui ter foco ou não nas minhas atividades. Faz total diferença. O ambiente que você está faz total diferença. Às vezes você está trabalhando, chega a pessoa do seu lado e às vezes ela não tem essa preocupação. E às vezes ela chega e quer começar a conversar, contar da família, contar do final de semana e tal. E aí às vezes a gente, por não querer dizer não, lembra do primeiro vilão? O vilão da incapacidade de dizer não? Aí eu não quero falar não, nossa, eu não quero falar que eu tô ocupado. Aí você fica ali, você não faz nem o seu e não presta atenção nem na conversa da pessoa que tá vindo ali. Então às vezes compensa fazer o quê? Cara, rapidão, deixa eu terminar um negócio aqui, daqui uma horinha a gente senta e conversa. Você não tá sendo mal educado, mas você tá colocando o quê? O que é mais importante em prioridade, o que é mais importante em primeiro lugar. Então entenda, a incapacidade, quais são os vilões que podem atrapalhar? Existem vários, mas vamos falar de 4 aqui principais que podem estar atrapalhando a sua produtividade. A questão da incapacidade de dizer não. A questão do medo. A questão do ambiente aqui que eu falei. E o terceiro aqui, dos maus hábitos. Os maus hábitos às vezes podem te atrapalhar a sua produtividade. Então lembra desses 4. A parte de dizer não. A questão do medo, quando ele te paralisa, a questão dos maus hábitos e do ambiente. Policie, fique vigilante nesses pontos, nesses itens, que você pode ter certeza que você vai conseguir ser muito mais produtivo, você conseguir dizer sim só para as coisas que são importantes da sua vida e começar a falar um pouco mais de não. Você vai perceber que você vai melhorar muito sua produtividade quando você perceber que o medo ele não pode te paralisar, mas ele tem que te deixar sempre em atenção, então eu vou fazer com medo mesmo. Você vai perceber que se você mudar os seus hábitos ruins por hábitos bons, você vai ser muito mais produtivo. Uma coisa que ajuda muito na produtividade, que me ajudou demais, que eu estava falando aqui sobre a substituição da água, a água te traz energia, a água te traz gás, de verdade. Quer mexer na sua parte física hoje, além de fazer exercício, cuidar da mente, beba água. A água vai te ajudar demais na questão da energia. E isso vai te ajudar demais na questão dessas mudanças de hábito. Trocar por esses hábitos bons. Isso vai ajudar demais na sua produtividade e no foco. E por último, a questão do ambiente. Protege o seu ambiente de pessoas e local. Protege. Que o seu ambiente hoje, às vezes, está roubando a sua produtividade. O ambiente faz total diferença, Quando você começar a se portar como uma pessoa produtiva e começar a se portar como uma pessoa focada, as pessoas que estão em volta de você, o ambiente que está em volta de você, vai perceber isso. Ó, que top, eu leio o livro lá embaixo do prédio. É o ambiente. Eu lembro que eu lia livro no almoço do trabalho, e às vezes eu ia ler o livro junto onde as pessoas estavam ali almoçando. E as pessoas,
Eu tava ali, as pessoas ficavam perguntando, conversando. Às vezes você tem que mudar o seu ambiente. Eu comecei a ir lá fora, debaixo de uma árvore, no quiosque, achava um outro ambiente onde eu estava sozinho para ler. Por quê? Porque eu percebi que a leitura era importante na minha vida, para me mudar minha mentalidade, para me mudar os meus comportamentos. A leitura era importante. Eu falei, cara, eu preciso pôr foco, eu quero ler. E aí aquilo ali, eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que falar não para algumas coisas para falar sim para as únicas coisas. Faz total. Ter essa maturidade faz você até ser promovido. Faz total. Total. Porque não é só a questão... Porque a questão da produtividade envolve os seus comportamentos. E a questão dos seus comportamentos envolve também a questão da sua mentalidade. Para você mudar os seus comportamentos, você vai precisar mudar a mentalidade. A gente dificilmente consegue mudar os comportamentos sem mudar a mentalidade. Porque a mentalidade tem uma pirâmide do indivíduo que existem 7 níveis da mudança do ser humano. E a questão da mentalidade, ela vem em crenças. Depois vem capacidades e depois comportamento. Então, não tem como eu mudar o meu comportamento a longo prazo se eu não mudar as minhas crenças. As minhas crenças é a questão da mentalidade. Quando você muda os seus comportamentos na questão, e a produtividade está dentro de comportamento. Quando eu mudo os meus comportamentos, automaticamente eu já comecei a mudar a minha mentalidade. E aí quando você muda a sua mentalidade, começa a reforçar a parte do seu indivíduo, a parte da sua essência, a parte dos seus princípios e valores. E hoje as pessoas, elas estão sendo colocadas em cargos dentro do trabalho na questão não só da produtividade, mas na questão também de seus princípios e valores. O que rege a vida, o que rege a direção da vida daquela pessoa. Então você pode perceber que o comportamento, a mentalidade, isso vai ajudar, vai te ajudar demais, de verdade. Sim, parece que você faz 3 vezes mais. Por isso que eu falo, a produtividade não é a questão de eu fazer, a produtividade não é a questão de eu fazer 1 milhão de coisas. Sabe quando você olha para aquela pessoa ela começa às 6 horas da manhã, ela vai até 11 horas da noite, aí você fala, nossa, a pessoa é produtiva. Às vezes não. Às vezes a pessoa está ocupada. Existem 4 tipos de mente. Existem 4 tipos de mentalidade na nossa cabeça. A primeira mentalidade é aquela mentalidade que vive no passado, é aquela mentalidade que vive todas as coisas que aconteceu. Uma outra mentalidade é uma mentalidade que vive no futuro, que vive na ansiedade, que vive sempre preocupado, querendo ter o controle de tudo. Aí existem as outras 2 mentalidades. Qual que é a primeira? A primeira mentalidade é a mentalidade do ocupado, que é aquele que está com a mente ocupada com um monte de coisa. E por último é a mentalidade produtiva, que é aquela pessoa que tem a mentalidade de produzir. Só que ela só consegue, não é a questão de ter várias coisas, não é a questão de ter 1 milhão de coisas, mas é a questão de ter as coisas certas. Pode ser que essas coisas certas sejam 1 milhão de coisas, mas na maioria das vezes as coisas certas são poucas coisas que a gente faz. No nosso dia, se a gente colocar foco e fazer coisas nessas pequenas coisas que vão trazer um resultado incrível na nossa vida, tem um princípio que é o princípio de Pareto 80-20. É você focar em 20 coisas, em 20 tarefas que vão te trazer 20%, 80% de resultado. Então é você focar em pequenas coisas que vão te trazer um resultado muito grande lá na frente. Então a produtividade não é eu estar ocupado, mas é eu estar produtivo nas poucas coisas que estão me direcionando para aquilo que eu desejo. Essas informações eu estou passando do livro O essencialismo, ele fala bastante dessas coisas, ele fala bastante sobre você fazer o que é essencial na sua vida. Você tirar tudo que não é essencial e focar nas coisas que são essenciais. Mas as coisas que eu estou trazendo aqui é desse livro aqui, ó. Alguns insights, aquele 1% que eu falo, sabe aquele leitura com propósito, 1% ao dia com os livros? Desse livro aqui, ó. A única coisa é você focar nas coisas que são importantes. E ele fala sobre 4 vilões aqui da produtividade.
E esse livro aqui é o livro do mês, é o livro do mês do Clube do Livro. Então eu quis trazer um insight desse aí, porque amanhã é segunda-feira, a gente começa, né, por mais que é feriado, a gente começa uma rotina aí de produtividade. Pode ser que um desses 4 vilões está atrapalhando alguma dessas. Às vezes nem está atrapalhando, mas às vezes você pode ajustar aquele 1% dentro dessas coisas. Às vezes você fala assim, putz, eu nunca tinha pensado que o ambiente pode estar prejudicando a minha questão da produtividade. Vou pegar, tô terminando aqui, já vou lá pegar. Quantas contas? 2 minutos. Rodrigo, o que fazer quando o meu cronotipo funciona muito bem à noite e a produtividade também, mas acaba atrapalhando o meu sono, por exemplo? A minha esposa é assim também, ela funciona muito à noite. E não tem uma questão do certo ou errado. Não adianta eu falar assim pra você, não, você precisa dormir cedo para acordar cedo. Que eu não falei no comecinho da live, às vezes as pessoas confundem. Existem milhares de pessoas que acordam 5 horas da manhã e tem resultado, mas existem milhares de pessoas que acordam 5 horas da manhã e não tem resultado. E qual que é a diferença? Não é acordar cedo ou acordar tarde, mas é o tempo que eu tenho acordado, o que eu faço com ele. E a minha esposa também, ela é muito assim, ela funciona mais à noite. A única coisa que eu vou falar pra você é o quê? Preserve as suas horas de sono, porque é isso que vai fazer diferença. Não sei quantas horas hoje é essencial. Tem pessoas que são essenciais 5 horas de sono. Tem pessoas que são essenciais 6, 7, 8 horas de sono. Tem pessoas que precisam dormir 8 horas. Essa é a questão. Se você produz muito mais à noite, não tem problema. Eu vou dar um exemplo de um cara aqui que vocês vão falar assim, tá bom. Flávio Augusto é um cara que vai dormir 2 horas da manhã. É um cara que produz muito mais à noite. E ele acorda 8, 8 e meia. Aí você vai falar assim pra mim, pronto. Eu achava que ele acordava 5 horas da manhã. Não, ele dorme 2 horas da manhã e acorda 8 e meia, 9 horas. Ele respeita as horas de sono dele. Só que quando ele está acordado, ele é muito produtivo. Então hoje, a questão você precisa respeitar o seu horário. Porque não adianta nada. Por muito tempo eu fiz isso. Eu vou dormir 1 hora da manhã e 5 horas eu quero estar de pé. Me acabei com isso aí, me acabei. Porque eu queria ser muito produtivo, falar que eu ia dormir à noite e eu vou acordar cedo, porque acordar cedo é isso. Eu percebi que não. O que define a minha produtividade é a quantidade de hora que eu durmo. Eu preciso de 6 horas ali no mínimo de sono. De 6 a 6 horas e meia. É isso que eu preciso para recarregar minha energia. Então não importa, hoje eu quero estender até mais tarde, hoje eu quero até 2 da manhã. Beleza, amanhã eu acordo 8, 8 e meia. Não, hoje eu vou dormir às 10. Então amanhã tranquilo, amanhã eu consigo acordar ali 4 e meia, 5 horas. Então é essa a pegada. É que às vezes a gente fica assim, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tal. Mas a questão é testar. Você vai testar. Vou testar para ver se dá certo. Se der certo comigo, beleza. Eu funciono muito bem acordando 5 horas da manhã, mas eu funciono também muito bem acordando às 7. A questão eu preciso ter aquele intervalo de sono. Tranquilo. A questão na hora que você acorda, 9, 10 horas, qual que é a pegada sua até 1 hora da manhã? É isso aí que vai fazer você ser produtivo. A ideia é entender o conceito. Por que acordar de manhã é bom? O milagre da manhã, ele fala de acordar de manhã, né? O milagre da manhã ele fala. Mas se você perceber, não é a questão de acordar cedo. É a questão do ritual de entrada que você tem. A ideia do milagre da manhã é o ritual. São aquelas 6 práticas do salve lá, né? São aquelas 6 práticas que você faz de manhã, que é a de entrada do seu dia. Fazer exercício, meditação, escrever, né? Aquelas 6 práticas. Inclusive a gente fez até um desafio. Mas a questão não é de acordar cedo, mas é das 6 práticas. Você pode acordar 10 horas da manhã e fazer aquelas 6 práticas, as práticas de entrada. Só que é aí que tá.
9 horas, 10 horas, pode ser que você esteja num ambiente que você não consiga ler a Bíblia, que você não consiga meditar, que você não consiga fazer exercício, que você não consiga ler, sei lá, por causa do movimento, alguma coisa. 5 horas da manhã, são poucas pessoas que estão acordadas 5 horas da manhã. Então você acorda 5 horas da manhã na sua casa, você consegue ler um livro, meditar, fazer um monte de coisa sem ter interrupção, sem ter distração. Agora, se você está num lugar que não tem distração nenhuma, não tem problema acordar 9 horas. Mas aí você faz o ritual de entrada. Eu tenho dificuldade em entender qual é o horário que eu mais produzo. Qual que é o horário que você tem mais energia? Qual que é o horário que você tem mais energia? A maioria das pessoas, o horário que tem mais energia é na parte da manhã. Depois de 1 hora que acordou ali é o pico da energia. Só que eu conheço pessoas que têm energia à tarde. Eu conheço pessoas que têm energia à noite. Isso é você perceber de você. É você fazer um levantamento amanhã. Amanhã eu vou prestar atenção em mim. Eu acordo, tô aqui de boa. É aquele momento que você tem vontade de fazer um monte de coisa. Aquele momento é o seu horário de pico de energia. Uma coisa que pode te ajudar a ter mais energia. Beber água, praticar exercício. Essas coisas podem te ajudar muito a aumentar o seu nível de energia. Então é só você perceber como você funciona. O meu pico de energia maior é de manhã até ali a hora do almoço. Depois do almoço dá uma queda, à tarde dá um pico de novo e à noite cai. Você tem que testar, Larissa. Testar o que é melhor pra você. E, cara, de boa, relaxa. De boa. Se pra você é melhor dormir... Cara, Flávio Augusto dorme 2 horas da manhã, acorda 9 horas da manhã, velho. Não tem problema nenhum. Tem gente que é apegada à noite. Tem gente que é apegada à noite. Cara, pega uma garrafa de água, seja até garrafa de refrigerante 2 litros. Eu comecei a fazer com garrafa de refrigerante 2 litros, porque eu não tinha garrafa de 2 litros. E enche de água. Toma uma, coloca como meta, tomar uma garrafa de 2 litros pela manhã, enche ela e toma outra garrafa à tarde. Toma esses 4 litros de água por dia pra você ver como que você vai sentir a sua energia. Põe água no carro, põe água no trabalho. Eu trabalhava com uma garrafa de 2 litros de refrigerante de água em cima da minha mesa. Não adianta falar assim, não, vou beber água, vou lembrar ali de beber água toda hora. Não, pega a garrafa, enche ela de água e deixa do seu lado. Onde você estiver, você vai com essa garrafa aí. Deixa o hábito fácil. Pega a garrafa e deixa em cima da sua mesa. Ó, que top, você curti a dica, hein? Vai lá, coloca uma garrafa de 2 litros e me marca lá. Só quem tava na live vai entender. Só quem tava na live vai entender. Que show. Galera, a live de hoje então foi os 4 vilões da produtividade. Foi esses 4 vilões da produtividade. Então perceba, às vezes pode ser que é um ajuste. Às vezes pode ser que esses vilões estejam aí atrapalhando a sua questão da produtividade. Então, só perceber como que isso aí pode estar atrapalhando. A questão do seu ambiente, a questão dos maus hábitos, a questão da incapacidade de dizer não ou o medo, tá? Só perceber. Papai, deixa eu falar. Quando eu fazer isso daqui forte, é porque você já terminou, tá? Tá bom, então vou acabar aqui, tá? Galera, eu vou lá então. Um beijão no coração de vocês, gratidão pela live, a live foi top. Todos os dias estou fazendo uma live de 1% ao dia. Amanhã a live de número 52, a gente vai até o dia 31 de dezembro fazendo essas lives, tá bom? Essa semana eu vou falar um pouco mais sobre... Tô acabando já. Essa semana eu vou falar um pouquinho mais sobre educação financeira. Vou fazer uma semana de educação financeira, as coisas que eu aprendi com os livros sobre educação financeira e mentalidade, tá bom? Eu já abri tudo. Top! Não, faz todo dia, Larissa, todo dia. Mesmo sem vontade, faz todo dia. Você só vai sentir vontade de fazer exercício na hora que você começar a fazer. Faz todo dia de verdade, tem que ser. Não é esperar a vontade, porque tem dia que não vai dar vontade, tem dia que não vai ter motivação. Tem uma live que eu fiz sobre comportamento que fala como que você pode romper o comportamento, deixando a execução mais fácil.
Gratidão pelas crianças aí, abração. Galera, um beijão no coração de vocês, a gente se vê aqui. A gente se vê aqui amanhã, tá bom? Às 19. Hoje foi um pouquinho mais tarde, mas amanhã a gente se vê aqui às 26, tá bom? Já vai lá nos meus stories e ativa o lembrete pra live de amanhã, tá bom? Galera, beijão no coração de vocês, valeu!